Sejam bem-vindos a mais um episódio do Undicast da Hartmann. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Uyara Oliveira. A Uyara, ela é mestre e é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é enfermeira Tissobeste e é a responsável técnica pelo ambulatório de feridas da Policlínica da Prefeitura de Sorocaba. Yara, muito obrigada pela aceitação do convite. É um prazer para nós da Hartmann tê-la aqui conosco. E nosso convite foi para que você pudesse conversar um pouco conosco, né, comigo aqui, para que a gente pudesse falar, acho que desmistificar, acho que seria uma boa palavra, a respeito do Janeiro Roxo, a respeito da hanseníase. Então, acho que a gente vai conversando, né? E aí eu queria assim, te situar para isso, para que a gente pudesse assim, ter uma conversa de verdade, para que a gente pudesse desmistificar um pouco esse assunto. Muito obrigada. Quero agradecer à empresa Hartmann e parabenizar pelo esse tema, uma empresa que a gente vê que tem responsabilidade com a sociedade, falar sobre esse tema tão importante que é a hanseníase e o Janeiro Roxo. Então, eu vou começar te perguntando sobre a doença em si, né? O que é a hanseníase? A hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença crônica e ela é transmitida por uma bactéria. Essa bactéria, o que acontece? Por meio da fala, do espirro, por meio da tosse, as gotículas elas ficam pelo ar e entra pela via aérea respiratória e vai direto lá nos nervos periféricos. Eles vão na gordurinha da bainha de mielina. Uhum. E ela é transmitida quando uma pessoa não é da forma bacilífera, ou seja, que tem muitos bacilos, que é essa bactéria, no organismo dele. Então, ele tem que ser da forma transmissível para estar eliminando no ar. Sim. É importante falar que precisa de um contato prolongado. Se eu tiver hoje contato com alguém, estou aqui na sala e alguém tem a hanseníase da forma transmissível e não está em tratamento. Certo. Com esse breve contato, eu não vou pegar a doença. Eu preciso estar todos os dias em ambiente fechado, em contato mais prolongado, frequente, para eu estar adquirindo a doença. Certo. Então, não é em um contato, não é no ônibus, tem que ser todos os dias o convívio daquela pessoa que é da forma bacilífera, que é que elimina os bacilos no ar. Então, a gente pode pensar que o ambiente doméstico, ele é um ambiente favorável para esse contágio, né? Porque nós estamos ali, né, todos os dias com as mesmas pessoas, e se houver um membro da família, né, que está contaminado justamente nessa fase, né, de eliminação dessa bactéria, então ele seria um ambiente adequado. Sim, é isso? Sim, é sempre no ambiente, a maioria dos casos, no ambiente doméstico, porque as pessoas estão todos os dias convivendo junto, respirando o mesmo ar, dormem junto, então tem esse contato mais prolongado. E muitas vezes é interessante falar isso porque muita gente acha que a hanseníase é uma doença genética, porque às vezes os familiares eles acabam adoecendo, mas não é uma doença genética, é uma doença transmissível e infecto-contagiosa. E como ele está convivendo todos os dias com essa pessoa que transmite a doença em um ambiente fechado, sem ventilação, ele pode adquirir a doença. E é interessante a gente falar de um assunto também, que a hanseníase, ela não está ligada somente às pessoas que têm uma situação social menos favorável. Ela não está ligada à pobreza, por exemplo. Tá. O que acontece? Ela pode atingir todas as classes sociais. Mas as pessoas que geralmente têm
um poder aquisitivo menor, geralmente eles vivem num ambiente tem mais filhos, casas fechadas, muita gente morando junto, às vezes não tem janela, então isso faz com que a doença prolifere mais fácil e tenha esse contato diário e pode ter a doença. Mas não é somente essas pessoas. Não é A gente reservado, não né? é reservado. Aliás, a hanseníase, ela pode atingir todas as idades, gente do sexo masculino, feminino, qualquer pessoa pode Sim, pegar tá a hanseníase. suscetível a ter o contágio, Sim. né? E como a gente vê a situação, vamos dizer assim, epidemiológica da doença hoje no país? Existem regiões que a gente tem, né, mais doentes, que a gente encontra pessoas mais doentes, com uma frequência maior do que, por exemplo, em cidades, estados, né? Aí depois se você puder focar mais para São Paulo, né? Porque a gente está no estado de São Paulo, mas dá um panorama geral primeiro do Brasil. Tá. A hanseníase, o que acontece? O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em maior número de casos. A gente está atrás somente da Índia. E a hanseníase tem por todos os lugares do Brasil. A gente tem uma notificação, maior número de casos no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, mas o que a gente percebe epidemiologicamente? Quando a gente faz algum trabalho nessa região, faz capacitação, as pessoas lembram mais da hanseníase, a notificação cresce. Tá. Então, por exemplo, em Palmas, eles fizeram, em Tocantins, fizeram um trabalho de capacitação, o secretário de saúde, ele assumiu isso. E o que acontece? Uma cidade que quase não tinha casos de hanseníase Passaram a ser notificados. subiu. Então, assim, o que acontece? A hanseníase é uma doença esquecida, uma doença negligenciada, uma doença estigmatizante. Sim. Muita gente acha que ela não existe e aquilo que não é falado não é lembrado, então não é notificado. Então, por exemplo, se a gente pegar todo o mapa e a gente, vamos pegar na região sul. Tá. A gente viu lá na ponta do mapa, no centro-oeste, que tem muitos casos. E no sul não tem tantos casos, mas no sudeste tem um pouco mais. Por quê? A bactéria, ela tá no sudeste e não tá no sul, sendo que são estados vizinhos. Não, e a gente tem uma mobilidade tão grande hoje, né? Mas o que acontece? Lá não tem tanta gente que saiba fazer o diagnóstico de hanseníase. Então, os números são baixíssimos. Se você pegar o mapa epidemiológico, quase não tem muito caso. Mas, quando a gente analisa o gráfico diferente, por exemplo, na ponta do mapa, tem mais diagnóstico, mas não é com tanta incapacidade e deformidade. No sul, como o diagnóstico também é mais tardio, Né? Tem mais deformidade e incapacidade. Então, o que acontece? Não estão fazendo o diagnóstico. E para a gente fazer o diagnóstico, a gente sempre precisa, por exemplo, estar fazendo isso que a gente está hoje. Está discutindo sobre a doença. O que acontece hoje, infelizmente, é que nas universidades não ensinam mais hanseníase. Isso eu falo de medicina, na graduação de enfermagem, não é falado de hanseníase. Verdade. Pós-graduação também não se fala. Então, a doença acaba por esquecida. Mas toda vez que a gente faz um trabalho, a gente consegue aumentar os índices, ou seja, está tendo uma subnotificação. E o próprio Ministério, ele aponta isso. O Ministério da Saúde, ele fala que tanto que está notificado, na verdade, é 3 vezes mais do que os números. E com a pandemia, esse número abaixou. Então, a gente notificava 34 mil casos no ano e na pandemia desceu, foi menos 10 mil casos. Porque todo mundo começou a pensar só em Covid,
esqueceu a hanseníase. Não, e com o isolamento, provavelmente esse número aumentou muito, porque aí você fechou, você obrigou todo mundo a se concentrar num lugar, e aí essa bactéria teve muito mais chance, né, de se encontrar outros Sim, lugaradouros para ela, né? sim. Então, isso deve ter agravado muito Sim. em termos numéricos. E eu vou fazer uma colocação e aí vou te puxar Uhum. uma outra pergunta. E aí a gente, como profissional de saúde, que, assim, eu particularmente não tenho experiência com gestão, mas aquelas pessoas que têm, né? Quando você tem uma subnotificação, seja lá de que doença for, você não aloca recursos. E aí, quando você tem uma retomada, então você vai e faz um trabalho de capacitação, de informação dos profissionais, há também muita troca de profissional, quer dizer, então esses treinamentos eles precisam ser constantes. Você não vai ter recurso para diagnosticar, você não vai ter recurso para tratar, e eu fico imaginando o quão pior deve ser os diagnósticos, ou a falta de recurso para reabilitar aqueles que têm deformidades incapacitantes, né? Como é que está esse cenário? Sim. Interessantíssimo essa colocação tua. E eu quero até apontar um dado, porque a gente precisa de recurso, sem recurso a gente não consegue nada. A hanseníase, por todo o histórico, é uma doença antiga, uma doença da Bíblia, existia antes de Cristo. Aí já é um outro parênteses que a gente Sim, tem que falar, que era a lepra, mas antigamente todas as doenças de pele era conhecido, né, como a lepra. Não se sabia sobre a transmissão da doença. Então a gente vê a lepra desde os tempos bíblicos. verdade. Tem relatos, Tem né? relatos, não? Uma doença muito antiga que por todo o histórico dela, ela foi muito estigmatizante. E o que acontece? Se a gente pegar a estatística, eu falei que a gente notifica 34 mil casos no ano. A gente quase não tem recurso para hanseníase. AIDS, o HIV. Se a gente pegar os números, é muito parecido. É, Muito parecido. Agora a gente olha, por que que tem tanto recurso para AIDS, para HIV? Tem muito recurso. E para a hanseníase a gente não tem tanto recurso, sendo que se a gente pensar, as duas doenças, os números são parecidos. As duas doenças não matam. sim. As duas doenças a pessoa vive muito tempo, mas a diferença é que com a hanseníase ela vive, e se ela for diagnosticada tardiamente, ela vive muito tempo com uma deformidade, com uma incapacidade, vive afastada ou Isolada, aposentada. né? Então, seria muito mais fácil a gente investir recursos para a gente conseguir melhorar essa estatística. E para a gente conseguir que o diagnóstico seja precoce. Porque é o que acontece hoje? Como eu falei, como não é ensinado, a doença fica esquecida. Muita gente, quando eu falo que trabalho com hanseníase, muita gente me pergunta, mas a hanseníase não existe mais. A hanseníase é do tempo, não é mais notificado. Eu Isso, falo, é. não, ela existe Acho até que foi todos os eliminada, dias. né? Não, não foi eliminada e nunca será eliminada, infelizmente. É o que a gente batalha, mas muito difícil de ser eliminada. Então, assim, todos os dias eu atendo pessoas que têm hanseníase. E como eu trabalho em ambulatório de feridas, Sim. essas pessoas, elas já chegam com a ferida. Tá. Com uma deformidade importante, às vezes até com uma infecção, que às vezes não tem muito o que fazer. Ela tem uma amputação. Então, assim, é uma doença grave se você deixar o diagnóstico Muito postergado, né? postergado. E além da questão de que a gente deveria discutir mais, assim, medidas preventivas, mas ele passa num ambiente fechado, mora muita gente. Quando a gente põe só dessa maneira, a gente olha só um ângulo disso, parece muito difícil a gente trabalhar com prevenção. Mas, às vezes, não estou mandando, né, as pessoas
muitas vezes é o local que tem, é aquele local e tudo bem. Mas de repente, você consegue, né, criar um hábito mais saudável, dar abertura, não tem janela, mas de repente a gente consegue fazer uma janela. Se não consegue fazer uma janela, tirar, por exemplo, um idoso de dentro de casa, fazer tomar um pouco de sol, né, levar para um lugar que circula mais o ar, enfim. E, óbvio, né, tentar levar essas pessoas o mais rapidamente para um serviço de Uhum. saúde, onde então a gente vai conseguir fazer o diagnóstico, encaminhar para o tratamento. Antes da deformidade, qual é o tratamento e como que as pessoas têm acesso a isso? A hanseníase, ela é uma doença de notificação compulsória. O que significa isso? Quando eu identifico a hanseníase, seja no serviço privado Tá. ou no público, eu tenho um banco de dados e essa pessoa ela tem que ser notificada. Então, não tem como fazer o tratamento no privado. Tá. A medicação está no No SUS, então SUS. ela vai ser notificada, a medicação vem especificamente para ela. Uhum. O tratamento é uma associação de antibióticos, são 3 antibióticos, que ela vai tomar por um período ou de 6 meses ou de 12 meses. Agora pensa, por que a gente tem tanta coisa assim complicada na hanseníase? Quando a gente tem uma infecção de garganta que precisa tomar um antibiótico, lá uma semana de 6 em 6 horas, como é difícil. Agora você imagina tomar por um ano Um esquema de 3. uma associação de antibióticos, que é a dose supervisionada, que é aquela que você faz na frente do profissional de saúde, em torno de 5, 6 medicamentos. E você leva para casa para tomar todos os dias mais 2 medicamentos por um ano. Então, assim, é bem difícil. Precisa orientar essa pessoa da importância de aderir ao tratamento, não abandonar, tomar esse antibiótico, que é só ele que vai conseguir eliminar a bactéria, que vai matar a bactéria. Fazendo o tratamento, a pessoa, no SUS, a pessoa fica curada. O que acontece muitas vezes, como eu falei, é que infelizmente o diagnóstico é tardio, então as deformidades a gente não consegue. Já está deformado, já tem uma amputação, já perdeu a movimentação dos dedos, por exemplo. Então, a gente não consegue, dependendo do caso, reabilitar. Para reabilitar, a gente precisa ter recursos. A gente precisa de um calçado especial, a gente precisa de uma terapeuta ocupacional, a gente precisa de um fisioterapeuta, órteses, próteses. Para trabalhar com hanseníase, a gente precisa de uma equipe. Eu, enquanto enfermeira, ou somente o médico, não vai conseguir tratar essa pessoa. Precisa de uma A gente equipe precisa de uma multidisciplinar, equipe né? multidisciplinar tratando da pessoa com hanseníase. Yara, então, quando a gente fala desse diagnóstico mais tardio, quais são, assim, os primeiros sinais e sintomas que uma pessoa sente e que a gente precisa ensinar, né, principalmente para a comunidade, para que elas fiquem atentas e, a partir disso, então, procurem de forma mais rápida um serviço de saúde? A hanseníase, como eu falei, é uma bactéria. Ela é diferente de outras doenças transmissíveis por bactéria. É uma bactéria que a gente não consegue cultivar em laboratório. Então, tem muita coisa que, por mais que é uma doença antiga, a gente não conhece sobre a doença. A gente não consegue cultivar. E é uma bactéria diferente, apesar de a gente. É um bacilo, é muito parecida com a bactéria da tuberculose, que também é um bacilo. Ela tem um período de incubação longo. O que é o período de incubação? Quando eu tive contato com a bactéria está no meu organismo e começa a aparecer os primeiros sinais e sintomas da doença. Então, por exemplo, hoje, se eu tiver contato, eu sou uma pessoa
Por exemplo, o meu sistema imunológico, ele não conseguiu combater a bactéria, então eu peguei a doença. Quando que vai aparecer os primeiros sinais e sintomas da doença? Leva em torno de 2 a 5 anos e tem literatura que fala de 3 a 7 anos. Me fala que Bem longo doença mesmo. bacteriana tem um período de transmissão tão longo. Então, E o que que acontece? A hanseníase, como eu falei, ela é uma doença, essa bactéria, ela tem uma predisposição para os nervos periféricos. Então, ela gosta dos nervos periféricos nas áreas que eles estão mais externos, que são as áreas mais frias também. Então, ela é uma doença neurológica. Muita gente, por muitos anos, foi falado somente das manchas. Quando a gente fala da hanseníase, todo mundo lembra como se fosse uma doença de pele. Sim, ela tem as alterações de pele, que é tudo o que está acontecendo lá nos nervos internamente. periféricos. Então, ele vai. Então, por exemplo, o que a pessoa pode sentir? Ela pode sentir dormência, formigamento, dores como agulhada, pontada, ela perde a sensibilidade. Então, os nervos, eles são os responsáveis, né, são como, eu costumo falar, são como os fios elétricos. Então, se o fio não está funcionando, a gente não vai ter energia na nossa casa. Então, os nervos periféricos, eles ligam nosso cérebro com o nosso corpo inteiro. São esses fiozinhos. Então, se não estão funcionando, o que acontece? Não vai fazer a função dele. E qual é a função do nervo? Então, o nervo tem a função de falar, por exemplo, aqui tá quente, eu coloquei a minha mão e eu preciso tirar, porque se eu ficar, vou queimar. Então, o nervo faz isso, então, dá a mensagem, eu tiro e não queimo. Ele também é responsável pela hidratação dos pés, que são a lubrificação. Então, a pessoa fica com um pé ou uma mão mais ressecada. Também atinge as glândulas que são responsáveis pelos pelos, então não tem crescimento de pelo. E a terceira função também do nervo é a mobilidade. Então, os nervos também são responsáveis por nossa mobilidade. Então, pense, é uma doença que ela atinge o nosso sistema nervoso, uma doença neurológica. Então, por exemplo, eu posso machucar o pé e não sentir. Quando eu ando, eu posso perder o chinelo. Muita gente às vezes perde o chinelo quando anda por conta dessa mobilidade e nem sente que perdeu o chinelo. Sim. Eu posso pisar numa pedra, tem muita gente com diagnóstico assim. Foi porque tinha uma ferida no pé, porque machucou e não sentiu. E o nervo também é responsável por essa sensibilidade, tanto assim, dolorosa, térmica e tátil, né? Então, pelas essas três funções. Então, a gente tem essa perda, mas também a gente tem as manchas ou as áreas do corpo que são dormentes, com ausência de pelo, com ausência de suor. Por isso que a hanseníase acaba sendo uma doença difícil, porque, por exemplo, se você tiver uma área atrás nas costas ou uma mancha que é dormente, não coça, não dói, não incomoda, você não vai procurar ajuda. Não. E essa mancha vai ficar lá. Essa área dormente vai ficar lá. Você vai Por achar que é anos uma e mancha vai do arrastando. sol, uma mancha que você bateu, Sim. né? Muito difícil, né? Então, aí também numa fase mais avançada, podem surgir nódulos no corpo inteiro, caroços. Então, por exemplo, eles não têm sobrancelha, que é a madarose. O olho, né? Lembra que a gente tem nervo em tudo, então no rosto também. Então, ele não consegue mais abrir e fechar o olho, então pode ter lesão, pode até causar cegueira. Cegueira, né? Lesa córnea, né? Isso. Então, todos esses sinais e sintomas da doença. E aí eu vou, assim, quando a gente, por exemplo, tem um paciente que tem síndrome de Steven Johnson, né?
Você fala síndrome de Steven Johnson, as pessoas imediatamente remetem o tratamento do Steven Johnson ao tratamento do paciente queimado. E aí, quando você me faz essa descrição de sinais e sintomas, né, e de desdobramentos que a doença neurológica causa, a gente também remete à questão da neuropatia pelo diabetes. Então, eu queria que você fizesse um paralelo, né, mostrando assim, então, pontos importantes, porque assim, até vamos pensar na questão da sensibilidade. A gente faz testes semelhantes, né? Eu trabalhei, né, no doutorado e na livre docência, eu trabalhei com neuropatia diabética com diagnóstico de neuropatia. Só que quem me ensinou a usar, né, o método diagnóstico que eu escolhi trabalhar foi uma terapeuta ocupacional, uma americana, e que ela era uma missionária americana na África para Hansen. Para Hansen. Ela não tinha essa experiência com neuropatia diabética. Quando a Linda veio para o Brasil, a Linda me ensinou a manusear o equipamento, né? E eu que voltei, então, para a questão do nervo do paciente diabético. Então, assim, há diferença, não há? O que a gente, né, pode fazer como diagnóstico diferencial? Muito bem apontado. E tanto é que, como você falou, eu trabalho em um ambulatório de feridas. Meu foco também é a pessoa com diabetes. E eu costumo falar que as duas doenças são muito parecidas. Uma é por conta da hiperglicemia, a outra é por conta da bactéria. Então, as duas causam lesão no nervo. Causa uma inflamação no nervo e acontece todas as complicações. Qual é a diferença da hanseníase? Geralmente, quando a gente lida com o diabetes, é uma doença metabólica. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, eu posso ter uma retinopatia, eu posso ter neuropatia, é no corpo todo. Então, a gente sempre fala que as duas mãos têm problema, os dois pés estão com problemas. É mais simétrico. A hanseníase, como é a bactéria, então ela vai direto naquele nervo. Então, se eu tiver mais bactéria, por exemplo, no nervo ulnar, que é esse nervo que corre aqui, essa mão vai ser diferente dessa. Mais afetada, né? Entendeu? Então, por exemplo, ele tá lá no nervo, o que acontece? Uma coisa para se observar é o quinto e o quarto dedo. Então, essa pessoa, ela começa a ter alteração de mobilidade. Então, numa fase inicial, começa a ter garra. Numa fase inicial móvel, até ficar com garra Rígida. Isso, rígida. E lesionou o nervo radial, até ter queda na mão. Então, como no arco plantar, né? Também. Né? Dependendo, o nervo fibular vai andar arrastando o pé. E daí ele não tem sensibilidade, ele pode machucar. Daí é diferente da marcha do diabético, né? Porque o diabético vai ter uma marcha talonante, né? E ele vai ter uma marcha mais no sentido de arrastar o pé, né? E então, assim, só que ao mesmo tempo, quando a pessoa tem diabetes e tem a hanseníase numa forma mais avançada, porque a hanseníase tem 4 formas, e numa forma que ela tem tanto bacilo, você tem que, assim, sutilmente você vai perceber uma diferença, porque ele acaba tendo alteração quase que bilateral das duas partes. Então, aí você tem que identificar bem, vai fazer um mapeamento, né? Você falou, foi com essa TO, geralmente um mapeamento ASFIS ou a TO, faz teste de sensibilidade em todo o pé, toda a mão. Tem alteração de sensibilidade, tem nervo espessado, nervo, né, no braço, na perna, né, na região do pescoço também, auricular, por exemplo, né, ou às vezes tem paciente que está com o nervo trigêmeo espessado, você consegue ver aquela bem grosso. Então, assim, são alguns detalhes que vai me fazer o diagnóstico da hanseníase, quando é uma pessoa com diabetes. Então, você tem que atentar. Fora isso, o que a gente tem? O diagnóstico de hanseníase, ele é clínico e epidemiológico. Ou seja, eu preciso examinar a pessoa de corpo inteiro
né? Sem a roupa, preciso ver se tem alguma área, alguma mancha, ou ausência de pelo, uma área ressecada. Preciso palpar todos os nervos e preciso investigar se tem mais gente na família que tem a doença. Fiz isso. Um exame que a gente tem é a baciloscopia. Mas a baciloscopia, ela tem que ser bem colhida por uma pessoa que saiba. O laboratório, ele tem que ser credenciado. Então, assim, e outra coisa, muitas vezes a baciloscopia, ela pode dar negativa e não significa que a pessoa não tenha hanseníase. Porque lembra que eu falei que tem a forma transmissível, com muitos bacilos ou não? Então, às vezes, a gente se apoia num exame, então, deu negativo. Troca, né? Não é hanseníase. Entendeu? Então, tem esse, a gente pode também, né, ver através da eletroneuromiografia, ultrassom de nervos periféricos, biópsia de nervo, mas assim, é clínico e epidemiológico, é aquele profissional que ele vai saber tratar a pessoa, identificar, mapear, fazer aquele mapeamento sensitivo, tátil, e identificar a doença. E uma questão assim, pensando nesse estágio mais avançado dos teus doentes, né, dos teus pacientes, essas pessoas que você acaba atendendo, fazendo um quadro comparativo, tem, por exemplo, uma característica, como a gente faz na úlcera venosa. A úlcera venosa é uma ferida altamente exudativa, borda rasa, não sei o quê. Tem alguma característica da lesão por Hansen que também facilite, né, uma possível, de novo, né, um diagnóstico diferencial? Ela é uma doença neuropática, é uma ferida, por exemplo, se for na região plantar, vai ser muito parecido com a úlcera neuropática de quem tem diabetes. Então, como que é essa característica dessa lesão? Aparece como um calo, e por baixo do calo tá a ferida. Então, geralmente é uma lesão que tem borda com hiperkeratose por conta de pressão, porque a pessoa não tem sensibilidade, ela continua pisando e é um ciclo, daí forma mais calo, mais borda. É uma lesão mais exudativa, uma lesão com uma carga microbiana alta. E assim, é aquela orientação que a gente dá para a pessoa com diabetes. Tem uma lesão plantar, eu não posso pisar. Eu preciso retirar a carga, porque se eu continuar pisando, a ferida não fecha. Vai progredindo. Então, são as mesmas características que a gente observa. Eu quero chamar atenção porque a ferida, ela é sempre reflexo de alguma doença. Então, às vezes, a gente profissional atende uma pessoa com ferida e fica pensando somente no curativo. Não, a gente precisa fazer o diagnóstico da doença. Então, às vezes, chegou lá a pessoa que está com uma doença, está com uma ferida no pé ou na mão, e você vai investigar, a pessoa não está sentindo dor. E a pessoa não tem diabetes. Já tem que ficar atenta. Olha, pode ser hanseníase. A hanseníase, numa forma mais avançada, ela pode dar lesão no nervo. Ou ela pode inflamar muito o nervo e também pode ter problema, por exemplo, uma insuficiência venosa. Pode ter uma úlcera venosa, mas por conta de alteração, deformidade, por exemplo, de mobilidade, que ele tem dificuldade de retorno venoso e causa ferida. E uma outra tipo de ferida é o eritema nodoso hansênico, que são placas no corpo com necrose, que nada adianta eu querer pensar no curativo, na cobertura, né? Se eu não tratar o eritema nodoso, que daí é uma reação da hanseníase que a gente precisa entrar com corticoide ou com a talidomida, sem parar com a medicação da hanseníase, o tratamento, que é a poliquimioterapia, a PQT, compensando essa reação hansênica, essas feridas que parece que é feio, porque é no corpo inteiro, com necrose, elas cicatrizam. Sim, então, elas regridem, né? Isso, então geralmente, eu sempre falo, observe.
Chegou uma pessoa com ferida. Uma ferida, é um trauma. Machuquei, tô com um trauma. Pede para tirar, é na perna. Pede para tirar o calçado. Olha as duas pernas. Vê se são iguais. Vê se tem ausência de pelo. Vê se tem deformidade no dedo, garra, porque às vezes começa a ter garra ou na mão ou no pé. Observa. A gente trata a pessoa toda. Sim. Então, ele foi por conta de um trauma que está com uma ferida. E eu posso fazer o diagnóstico de hanseníase, porque eu vi que o outro pé está ressecado, ou eu vi que ele está com uma bolha na mão que ele não sentiu. Você fala, nossa, eu nem senti. Eu tive casos de feridas que era na barriga. Essa senhora, ela não sabia, ela falava assim que ela acordava com as bolhas na barriga. Uau. E bolha a gente sabe que não aparece do nada. Né? Então, assim, o que acontece? Ela tinha uma neuropatia tão avançada e ela tinha um abdômen, né, globoso, que ela acabava no fogão queimando a barriga. Então, por isso que aparecia essa bolha. Então, por conta da alteração da sensibilidade. Yara, você falou agora do profissional, né? Então, a gente falou o tempo todo aqui dos pacientes, mas a gente também precisa lembrar de quem cuida. Eu vivenciei alguns momentos, assim, em que dentro do hospital a gente tinha uma certa dificuldade, por exemplo, para você alocar a sua equipe, né, para fazer o cuidado, né, para fazer assistência para determinadas situações clínicas. Isso é real também no ambulatório, né? Eu imagino que outras pessoas também, né, que nos ouvem agora, que nos veem, também possam sentir isso. Então, por exemplo, principalmente em casos de doenças que são contagiosas. Então, a tuberculose, a gente tem um estigma, o Hansen, a gente tem também esse estigma. Eu, como profissional no ambulatório, na unidade básica de saúde, quais são as minhas precauções? O que eu preciso tomar conta de mim para eu poder oferecer uma assistência de qualidade para esses pacientes? Isso que você falou é interessante e muita gente acaba tendo medo de trabalhar com hanseníase. Não precisa ter medo, como eu falei, a gente precisa ter um contato prolongado em ambiente fechado. Então, geralmente, no ambiente de saúde, a gente tem janela, a gente tem ventilação, circulação de ar. O que é importante falar é que a gente não precisa, por exemplo, ficar com medo e não tocar no paciente achando que a gente vai pegar a doença, ou atender com máscara. Hoje, pós-pandemia, virou meio que uma coisa normal. Rotina. De rotina. Mas eu não preciso usar uma máscara para eu atender uma pessoa com hanseníase. Sim. E a pessoa, lembra que eu falei que tem a forma transmissiva, não transmissível, com muitos bacilos. Então, se eu notifiquei e ela começou a fazer o tratamento, grande parte da bactéria, dos bacilos, eles são eliminados. Então não vai estar transmitindo. Começa a tomar medicação, a carga bacilar acaba caindo, não tem essa transmissão. Para a gente pegar a hanseníase, vamos pensar assim, eu deveria ter contato com essa pessoa bacilífera todo tempo, muitos pacientes, muita gente, todos os dias, e uma carga bacilar grande. Teria que ser, por exemplo, um ambulatório que só fosse voltado para o atendimento dele, mas que tivesse uma forma muito precária de ventilação, de circulação de pessoas, né? Porque eu sinto isso em algumas condições de saúde, né? Esse distanciamento, vai lá você, né? E às vezes você tem um ambulatório com tanta gente e que você não tem como falar, olha, não, eu posso me dar o luxo de falar, deixo 3 ali escondidos, porque hoje eles não querem atender. Não é dessa maneira, né, que funciona. Isso que você falou é verdade. Muita gente tem medo. Tem medo, né? E assim, preconceito. O preconceito
é um pré-conceito. Então, a gente julga porque a gente não conhece. Então, como que a gente faz isso? Falando sobre a doença. Sim. Só tem Dialogando uma mesmo. frase do Marco Andrei, que é um professor da USP, que trabalha com hanseníase, e ele sempre fala: só o conceito destrói o preconceito. Perfeito. Então, a gente precisa estar fazendo isso, falar da hanseníase. Inclusive, o Ministério da Saúde colocou o Janeiro Roxo. Então, nesse mês, é um mês de conscientização sobre a doença. A gente, lógico que não é só em janeiro a gente falar sobre Sim. a doença, mas é uma maneira de a gente chamar a atenção, fazer as campanhas, colocar em TV, falar mais sobre os sinais e sintomas para as pessoas ficarem alertas, lembrar que a doença ainda existe, que não está esquecida, para a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, tratar todo mundo, acabar com o estigma e preconceito. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, menos sequela, menos incapacidades. Então, é para isso, para a gente estar falando da doença, para conseguir quebrar essa cadeia de transmissão. Então, eu tenho uma pessoa doente, eu vou examinar todo mundo que mora junto. Quanto mais cedo eu examino, identifico, eu trato, eu não vou ter sequela. Então, é para isso. Não, perfeito. Bom, quero te agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigada em nome da Hartmann. E eu vou pedir, então, que quem estiver ouvindo, quem estiver nos vendo, que divulgue, né, que a gente possa ampliar esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, que a gente tire as coisas, né, debaixo do tapete e traga para a sala de jantar, para que a gente possa discutir isso, né? É importante que a gente oriente as crianças, para que a gente não perpetue o preconceito e não o conceito daquilo que a gente precisa de fato conhecer para então depois a gente propor soluções, né? Então, mais uma vez, Yara, muitíssimo obrigada em nome da Hartmann. E lembrar, né, a Hartmann, ela apoia, cuida e protege.